Coríntios, capítulo 2, dos versículos 12 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 12 até o versículo 16. E lá diz o seguinte: E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, existem tantas coisas que a gente pode tirar nessa noite desse texto, e eu listei algumas, né? E a primeira que eu quero mencionar é que Paulo estava desafiando os cristãos espiritualmente imaturos lá na igreja de Corinto a aplicarem o discernimento espiritual em meio ao mundo que eles viviam. Eu quase que disse amém, a Rosinete já falou tudo, não precisaria complementar com mais nada, né? Nós vivemos nesse mundo e ainda assim devemos estar dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Paulo menciona 3 tipos de pessoas, 3 tipos de cristãos, ou não poderia se dizer cristão, porque os naturais são aqueles que não têm Cristo e ainda estão vivendo na mesma condição perdida em que nasceram. Todos somos pecadores e estamos destituídos da graça de Deus. Então, Paulo menciona 3 categorias de pessoas. Primeiro, os naturais. Depois ele menciona os espirituais no versículo 15. Cristãos que nasceram do Espírito e em quem o Espírito de Deus vive efetuando crescimento. Nós temos crescimento na nossa vida espiritual quando nós damos ouvidos ao Espírito Santo. Então há crescimento. E existem os carnais. E dos carnais, Paulo fala no primeiro versículo do capítulo 3. E lá são mencionados, os carnais seriam aqueles que receberam Jesus em seu coração, mas eles ainda são imaturos na fé. Por quê? Porque eles não permitem que o Espírito Santo opere na vida deles. E nós temos em nosso meio, em nossas igrejas, muitos cristãos carnais. São imaturos, não ouvem a voz do Espírito Santo, não se deixam orientar por ele. E, automaticamente, na vida deles não tem crescimento. Existe também uma abordagem aqui que fala da sabedoria humana e da sabedoria que vem do alto. E eu vou comprovar, à medida que eu vou citando, com versículos bíblicos de outros livros, para justificar o que eu estou falando. Tiago deixa bem claro no capítulo 6, se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há toda confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. A gente não vê isso no nosso trabalho, a gente diz assim, fulano puxou o tapete de ciclano. Por quê? Inveja, rivalidade, desejo de ter aquela posição. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E Tiago também diz no capítulo 1 que se você precisa de sabedoria, você deve, em primeiro lugar, desejá-la e pedir por ela. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e ele continua. Mas o versículo 16
vai nos mostrar como pedir essa sabedoria. Peça com fé, não duvidando. E como é difícil não duvidar quando a resposta não vem bem na hora que a gente espera, né? O nosso coração entra em dúvida. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E 1 Coríntios 1,30 diz que Jesus, ele é a encarnação dessa sabedoria. Então, confiar em Jesus, ceder ao Espírito Santo, é andar em sabedoria. É o que a Rosinete colocou. O inimigo está te pressionando, mas o Espírito Santo também está falando. Então, confiar em Cristo e ceder ao Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, é andar em sabedoria. E no exato momento que você recebe Jesus como seu Salvador pessoal, você crê nele, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você. Você passa a ser o templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é um presente, é uma dádiva de Deus. É um espírito de liberdade. Eu imagino que vocês já tenham ouvido, assim como eu já ouvi, nossa, parece que saiu um fardo das minhas costas quando eu recebi Jesus no meu coração. Meu pai dizia isso muitas vezes. Nossa, que peso saiu de cima de mim. Os problemas estão lá, mas eu me sinto leve. Por quê? Porque ele passou a ser morada do Espírito Santo. No momento em que recebemos Jesus, a gente não recebe o Espírito desse mundo. Por quê? Porque a gente foi chamado a deixar o mundo. E as fortalezas inimigas, elas existem, continuam existindo. São invisíveis, mas são reais. Vão continuar te pressionando a você voltar para trás. Então, a gente, recebendo Jesus, tendo o Espírito Santo dentro de nós, já não vai mais estar sob a autoridade de Satanás que governa esse mundo. Nós vamos ter a mente de Cristo. Mas sabem, a mente de Cristo é o que o versículo 16 nos fala. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu quero me ater um pouquinho mais sobre ter essa mente de Cristo. Porque ela não entra em nós automaticamente no dia em que recebemos Jesus. Nós nos convertemos, continuamos tendo uma mente com muitas dificuldades, cheia de dúvidas, cheia de lutas, cheia de medos. Então, significa, essa nova mente em Cristo, significa literalmente ter os mesmos padrões e pensamentos de Jesus. Significa ser guiado pelo Espírito Santo à luz da palavra dele. Todos os crentes podem ter a mente de Cristo? Sim. Deus deseja que você e eu tenhamos a mente de Cristo, a forma de Cristo pensar. Mas vem uma pergunta: será que todos têm a mente de Cristo? Não. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado. Lembra o que Jesus disse a Nicodemos? Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o nosso espírito tem a Cristo. Mas o que fazer com o nosso corpo e com a nossa mente? E aí a gente passa constantemente por um processo, é uma coisa contínua, é uma coisa constante. Nós passamos a vida lutando contra esse mundo, destruindo as fortalezas inimigas existentes nelas. É uma luta constante. É o que a Rosi falou. O mundo fica aqui, meu sobrinho quantas vezes é desafiado a mentir? Eles olham para ele e dizem: cara, se tu não mentir, tu nunca vai ser um bom vendedor. Mas ele disse: eu não sou filho do mentiroso, eu sou filho de Deus. Eu quero ter a mente de Cristo. Então você percebe que é uma luta constante, é uma decisão constante de destruir as fortalezas inimigas. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Assim destruímos ideias falsas, também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você vê que isso é uma constância. Eu preciso me concentrar nisso. Isso não vem automaticamente.
Paulo continua dizendo em 2 Coríntios que, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, Paulo diz aos coríntios: eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Isso já não aconteceu muitas vezes em nosso meio? Quantas mentes foram corrompidas e se afastaram do caminho do Senhor? Requer vigilância. Nosso corpo e nossa mente precisam ser renovados pela palavra de Deus. Romanos 12:2 vai falar isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Como o nosso corpo e a nossa mente, principalmente a nossa mente, pode ser renovada pela palavra de Deus? Deus não criou a nossa mente para que ela fosse alimentada por Satanás e as suas mentiras. Por isso, Ele deseja que aprendamos a ativar a nossa mente dia após dia. Nossa mente é preguiçosa por si só. E quem nos vai auxiliar nesse processo? O Espírito Santo. Ele vai nos auxiliar nesse processo. Jesus prometeu que o Espírito nos ensinaria, pois quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. João 3:16-13. Então, nós devemos preencher, alimentar a nossa mente dia a dia com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de fé. Eu não posso me alimentar só a cada 15 dias no estudo bíblico ou só a cada domingo no culto. Não vai funcionar. Você não come uma vez por semana, fisicamente falando. Ninguém de nós aqui está inanido. Eu, pelo contrário, ganhei 18 quilos que eu preciso perder. Então eu não estou inanida. Se eu estou 18 quilos acima do peso, é porque eu estou comendo pelo menos 3 vezes ao dia. O nosso espírito, a nossa mente precisa ser alimentada com a palavra de Deus. E isso precisa acontecer de eu buscar pessoalmente esse alimento também. Porque a verdade de Deus, ela se encontra na sua palavra. Se eu me alimento dela, eu cresço. A Bíblia não contém só pensamentos inspirados, mas palavras inspiradas. Se não fosse assim, Jesus não teria dito em João 17: pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. Eles a receberam, ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. De que maneira o Espírito Santo ensina o cristão? Ele compara coisas espirituais com coisas espirituais. Ele traz à nossa memória o que ele nos ensinou. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Não é assim? Às vezes na hora da dor, do sofrimento ou mesmo da alegria, a gente relembra de um versículo que a gente ouviu lá 2, 3 anos atrás, e ele vem na hora oportuna para nos trazer consolo, para nos trazer alegria, para nos trazer paz. Nunca aconteceu com vocês? Já aconteceu tantas vezes comigo. E é tão precioso isso. Então, o Espírito Santo relaciona a verdade com algo novo. E em seguida ele nos guia a uma nova verdade. Jesus, na verdade, baseou todos os ensinamentos dele no Antigo Testamento. Quando ele dizia: a lei ensina olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém der um tapa no seu lado esquerdo, dá-lhe também o direito. É uma nova verdade de algo que já existia. Então, essa nova verdade precisa crescer também em nós. O que é novo sempre surge de algo que já existiu. Quando nós comparamos parte das Escrituras, Deus nos dá tantas vezes um novo olhar. Às vezes, pastor Moacir cita alguma coisa e dizia: nossa, eu nunca tinha olhado essa palavra por esse ângulo, olha que fantástico. É por isso que a palavra de Deus, você pode pregar o mesmo texto inúmeras vezes e cada vez sai uma essência nova lá de dentro. Cada vez sai algo novo dali. Isso é o Espírito Santo agindo, né? Nós estamos falando de uma mente
que precisa estar cheia da palavra de Deus. E o Senhor Jesus e a sua palavra, eles atuam de dentro para fora. Só atuando de dentro para fora é que a nossa mente terá a capacidade de discernir uma verdade que vem de Deus ou uma verdade que vem do inimigo. Por exemplo, você tem um profundo problema com rejeição. Eu não sou amado. Ninguém gosta de mim. Eu conheço um casal que ele nasceu prematuro, de 7 meses, numa época que não existiam muitas UTIs pré-natal. Um ratinho que cabia numa caixa de sapato. A mãe levou para casa. Uma vizinha veio visitar e disse assim: deixa lá no cantinho, ele vai morrer sozinho, ele não vai vingar. A outra vizinha já veio com um baita cobertor de pena e disse: põe ele aqui dentro, mantenha ele bem quentinho e dá mamazinho com colher. Tira o teu leitinho porque ele não tem força para sugar, dá de colherzinha. Ele vai vingar. Se esmere nisso. Mas é uma pessoa que hoje se sente tão rejeitada, que tantas vezes diz assim: eu não deveria nem ter nascido. Eu era para ter morrido lá, eu não sei por que é que eu não morri. E a esposa diz assim: bom, e eu? Eu sou a terceira de 3 irmãos. Se não fosse a minha avó, eu sinto que os meus pais não estariam nem aí comigo. Então eu sou assim, azeda, amarga muitas vezes, porque nunca ninguém me amou. Eu não posso ir na farmácia, comprar um remédio para rejeição, tomar e achar que eu vou ficar boa. Mas eu posso depender de alguém que me diz que eu sou amado constantemente. Eu não posso ligar cada vez para a Cláudia e dizer: Cláudia, eu estou no buraco de novo. Eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada. E a Cláudia vai me animar. Mas quantas vezes ela vai fazer isso? Quando eu abro a palavra de Deus, se eu olhar para o Senhor e buscar na sua palavra o que Ele tem para me dizer, eu vou ficar surpresa com coisas maravilhosas que Ele tem para me dizer. Por exemplo, eu perceberei que eu sou filho de Deus. Que Ele planejou o meu existir. O Salmo 139, o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. O Senhor planejou o meu existir. Para mostrar que vocês são filhos de Deus, Ele enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. E quando eu percebo que o consolo de Deus atinge o meu coração, de que eu sou um filho amado, de que eu fui planejado, mesmo em meio a uma família destruída e bagunçada, esse sentimento de rejeição deve sair. Ele não vem de Deus, ele não vem do Espírito Santo, ele vem do mundo, do diabo. Eu vou lembrar que eu sou amado, que eu sou um filho amado de Deus, e o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou, mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. E Deus disse em Jeremias ao povo de Israel: povo de Israel, eu sempre os amei, e eu continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Coloca lá o teu nome, Valdir. Eu sempre te amei e continuo a mostrar o meu amor por você. Esse amor é eterno. Cada vez que o inimigo quiser te convencer de qualquer situação do contrário, lembra do que a palavra de Deus diz a você. A mente renovada, ela está completamente em guerra sempre com a forma de o mundo pensar. E esse mundo, ele deseja que a gente tenha uma mente passiva. O que é uma mente passiva? Uma mente que deixa os nossos pensamentos tomarem conta, rolarem lá dentro. Uma mente infértil, de fácil entrada e saída do diabo. Ele faz o que ele quiser, ele põe ali, flauteia um monte de inverdades na nossa mente e a gente aceita. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne,
seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ele, quando não pertencíamos a Deus. Essa era a nossa mente. Se somos filhos de Deus, não deve mais ser assim. Uma mente que se alimenta de qualquer coisa é uma mente que é escrava do diabo. Se você assiste qualquer tipo de porcaria, qualquer tipo de notícia, se você tem qualquer sentimento ou emoção que não vem de Deus, elimine isso. O processo de renovação da mente não cai do céu assim. É um processo demorado. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Você consegue deixar de mentir da noite para o dia? Não consegue, irmãos. É um processo. Às vezes você tomou o propósito e escorregou. Mas o Espírito Santo está ali. Você falhou. E aí você toma um novo propósito. Até o dia em que isso deixa de existir na sua vida. Requer vigilância dos nossos pensamentos. E vigiar é difícil, não é verdade? É difícil. Vigia um grande pátio, como um guarda. Você está aqui, o ladrão está lá atrás. Quando você chega lá atrás, o ladrão já está aqui na frente. É assim com a nossa mente. Requer que eu faça sempre a pergunta: esse pensamento vem de Deus? Por quê? Porque eu vou sondá-lo à luz da palavra de Deus. Filipenses diz: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. O que eu posso fazer quando esses pensamentos começarem a perturbar, a assolar a minha mente? Não tem forma mágica. Aí sim eu posso ligar para um irmão pedindo: irmão, ora por mim, minha mente está sendo assolada por coisas que não vêm de Deus. Eu posso cantar uma música, eu posso ler a palavra de Deus buscando refúgio nela. Não existem estratégias específicas. Eu vou encontrar aquela que me faz sair dessa situação. Mas faço o que for preciso. Uma mente renovada, ela ama a obediência. Ela ama a palavra, ela ama a comunhão, ela ama estar entre irmãos, ela ama a oração. Eu queria que você se perguntasse nessa noite: você tem a mente de Cristo? Você ama obedecer a Deus? Quais seriam outras características de alguém que tem a mente de Cristo? Ele entende as coisas do Espírito de Deus, diz o nosso versículo 14. O nosso versículo 15 diz que ele tem discernimento espiritual. Ele alimenta-se do que é sólido. Paulo escreveu aos Coríntios: tive que vos dar leite de beber. Vocês estão há tanto tempo aqui, mas vocês são carnais, vocês são cristãos imaturos. Não pude dar alimento sólido. Tive que dar a vocês leitinho. Uma mente que tem as características de Jesus, ela conhece as Escrituras. Mateus diz que nós erramos por não conhecermos o poder de Deus revelado nas Escrituras. Uma mente renovada é aquele que tem a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Manifesta o fruto do Espírito. Quem pode mencionar um dos muitos? Vitória. Mansidão. Que mais? Domínio próprio. Ixi. Domínio próprio, como é difícil, né? Perseverança. Também é uma coisa difícil. Mas eu manifesto o fruto do Espírito se eu tenho a mente de Cristo. Eu estou num processo contínuo de crescimento na graça e no entendimento de Deus. E você sabe quando uma pessoa está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É perceptível. Cada vez que você a vê, você percebe que ela aprendeu algo novo da palavra de Deus. Então isso é ter a mente de Cristo. Lucas dizia, né? Lucas revela que Jesus crescia e se fortalecia e se enchia de sabedoria, não só em estatura, mas em mente também.
Alguém que tem a mente de Cristo é um cristão maduro, perfeito e adulto. Coríntios vai dizer também, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora que sou adulto, eu falo como adulto. Não é natural isso no nosso mundo físico? Assim deve ser no nosso mundo espiritual também. Já crucificou a carne com sua paixão e concupiscência. Difícil, porque a minha vontade sempre quer predominar. Por que não? Todo mundo faz. Não, cada dia eu vou crucificar. Quem tem a mente de Cristo é uma pessoa de oração e de jejum. É uma pessoa que prega a palavra de Deus, não com sabedoria humana. É um ungido de Deus e por Deus, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ele anda no Espírito, anda na sua vontade, não satisfazendo a carne. Quem tem a mente de Cristo anda pela fé no nome de Cristo. Então, pela fé, nós temos visto milagres em nosso meio. Aquele que tem a mente de Cristo, ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, diz 1 Coríntios. Como é difícil, amar o nosso próximo, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todas as suas limitações. A gente chega a dizer, esse não adianta nem convidar para assistir o culto, ele não vai se converter mesmo. Gente, eu estou declarando uma coisa que não é verdade. Se Saulo foi convertido através do Espírito Santo, Saulo sendo ele quem ele foi, por que hoje esse milagre não poderia acontecer? O Espírito Santo tem todo o poder. Não se ensoberbece, não ressente do mal, ama o seu inimigo, ora por aqueles que lhe perseguem, tudo suporta, tudo crê, tudo supera, é paciente, benigno, manso e humilde de coração. Quem tem a mente de Cristo tem essas condições. Encerrando, eu quero dizer, lembre-se que, através de Jesus, nos foi dado acesso a uma nova mente, que nos liberta dos nossos hábitos que até então nos escravizavam, dos vícios, nos restitui uma nova vida. Lá no Calvário, Jesus venceu derrotando Satanás e as coisas desse mundo. A sua morte trouxe vida, e eu quero te dizer que não é qualquer vida, é vida em abundância. Então, que você e eu possamos continuar nos esmerando em buscar essa mente renovada, apresentando-nos como filhos que têm as características de Deus. Amém? Amém. É desafiador, não é fácil, requer vigilância constante, porque até nos encontrarmos com Jesus, a carne vai estar lutando contra o Espírito e contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que a gente possa estar levando isso, que seja um incentivo para a semana. Eu queria que a gente cantasse ainda, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador.